O que aconteceria na sua vida se, a partir de hoje, nada mais conseguisse te tirar do eixo? Pode parecer uma pergunta simples, mas ela muda tudo. Porque a verdade é que você perde energia demais reagindo a coisas que nem deveriam te afetar. Pessoas que falam demais, situações que fogem do controle, críticas que te derrubam, e isso está te quebrando por dentro sem você perceber. Uma vez, ouvi uma frase que virou uma chave na minha vida. Aquele que controla as emoções, controla o mundo. E naquele dia eu decidi que nunca mais entregaria meu poder emocional para ninguém. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a evoluir, já deixa o like, porque isso mostra pro YouTube que você quer ser uma pessoa mais forte, e comenta aí embaixo. Eu escolho ser inabalável. Eu quero ver quem realmente está pronto para dar esse passo. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal para aprender todos os dias como dominar sua mente e sua vida. Agora, vamos à técnica estoica que te transforma em alguém frio e completamente inabalável. A maior parte do sofrimento emocional que você vive hoje não vem do que acontece, vem da maneira como você interpreta e reage a cada acontecimento. E isso é algo que quase ninguém percebe. As pessoas acreditam que foram machucadas pelos outros, que foram derrubadas pelas circunstâncias, que ficaram mal porque alguém fez algo com elas. Mas a verdade, dura e ao mesmo tempo libertadora, é que não é o fato que machuca, é o significado que você dá a ele. Quando alguém critica você, o que dói não são as palavras, é a interpretação emocional que você cria em cima delas. Quando um problema aparece do nada, o que te paralisa não é o problema, é o medo automático que surge antes mesmo de você pensar. Quando um plano dá errado, o que te destrói não é o erro, é o tipo de conversa interna que você faz consigo mesma. E é aqui que a maioria se perde. Elas reagem rápido demais, sentem demais, absorvem demais, deixam pequenas situações ocuparem um espaço enorme dentro delas. É como se tudo, absolutamente tudo, tivesse o poder de cutucar, ferir, desestabilizar, irritar, decepcionar, entristecer. E isso acontece porque sua mente foi treinada, por muitos anos, a funcionar de forma reativa, não racional. Você aprendeu a responder a situações automaticamente, sem consciência, sem preparo emocional, sem estratégia. Então qualquer coisa vira um gatilho. Qualquer comentário vira um ataque. Qualquer mudança vira um problema enorme. Qualquer contrariedade vira uma tempestade emocional. Mas aqui vem o ponto mais libertador de todos. Você não sofre porque é fraca. Você sofre porque ninguém te ensinou a controlar sua mente. E uma mente sem direção sempre cria drama, medo, ansiedade e interpretações distorcidas. E é exatamente por isso que você sente que está carregando um peso maior do que deveria. Você se cobra demais. Você assume culpas que não são suas. Você tenta agradar pessoas que nunca estarão satisfeitas. Você tenta ter controle sobre tudo, inclusive sobre o que nunca esteve no seu alcance. E, no final, você termina o dia drenada, esgotada e emocionalmente vulnerável. O que você precisa entender é que nada que acontece fora de você tem poder real sobre você, a menos que você entregue esse poder. As situações externas podem até ser desafiadoras, mas o sofrimento exagerado, esse é criado dentro da sua própria mente. E aqui está a grande virada. Se o sofrimento nasce dentro, o controle também nasce dentro. E é por isso que, ao aprender a controlar suas reações, você muda sua experiência da vida inteira. Você deixa de ser empurrada pelo que acontece e passa a conduzir sua própria força emocional. Você deixa de ser atingida por tudo e passa a ter um escudo interno que impede que o caos te destrua. É aqui que a técnica estoica entra, e ela vai te mostrar, na prática, como parar de sofrer por antecipação, por exagero, por intensidade emocional descontrolada. A verdade é que você passa tempo demais acreditando que é sensível demais, emocional demais, que leva tudo pro coração. E talvez até já tenha repetido para si mesma que é fraca, que não consegue controlar o que sente, que é do seu jeito. Mas isso não é verdade, e você precisa ouvir isso claramente. Você não é fraca. Você só não aprendeu, ainda, a técnica certa para lidar com suas emoções. Ninguém nasce sabendo controlar a própria mente.
Isso é treinado, desenvolvido, lapidado, exatamente como um músculo. A diferença entre alguém que se descontrola e alguém que permanece firme não é talento, é treinamento. E quando você acredita que é só seu jeito, você se coloca numa posição de derrota antes mesmo de tentar mudar. Você carrega uma identidade que não é sua. A verdade é que a força emocional não é algo que você encontra, é algo que você constrói. Você se torna mais forte cada vez que escolhe observar em vez de reagir. Cada vez que respira antes de explodir. Cada vez que decide não dar poder ao que vem de fora. Esse processo é gradual, mas transformador. E quando você percebe que força emocional é habilidade, e não destino, tudo muda. Por quê? A partir desse ponto, você entende que pode crescer, dominar sua mente e se tornar alguém inabalável. E é exatamente isso que você começa a construir a partir da próxima técnica. O estoicismo é muito mais do que uma filosofia antiga. Ele é um manual prático de inteligência emocional que atravessou séculos porque funciona. Os estoicos viviam em um mundo cheio de conflitos, perdas, guerras, responsabilidades enormes e, ainda assim, eram reconhecidos por uma calma quase sobrenatural. Sabe por quê? Porque aprenderam uma única coisa que a maioria das pessoas nunca aprende. O que acontece ao seu redor importa menos do que o que acontece dentro de você. Marco Aurélio governava um império inteiro, cercado por crises. Sêneca enfrentou perseguição, política instável e perdas pessoais. Epicteto nasceu escravo e perdeu quase tudo antes de ganhar sua liberdade. E, mesmo assim, todos eles desenvolveram uma força interior tão grande que nada os quebrava. O princípio central do estoicismo é simples, mas poderoso. Existem coisas que você controla e coisas que você não controla. Quando você gasta energia tentando dominar aquilo que não depende de você, opiniões, comportamentos, atitudes alheias, acontecimentos aleatórios, sua mente se torna pesada, agitada e frágil. Mas quando você aprende a colocar sua energia apenas no que realmente está nas suas mãos, suas atitudes, suas escolhas, sua interpretação, você se torna emocionalmente invencível. É isso que torna o estoicismo tão atual. Num mundo onde todo mundo reage, surta, briga, se ofende e se descontrola por qualquer coisa, quem consegue manter calma vira exceção e ganha poder. E é dentro desse cenário que nasce a técnica que vai te deixar fria, centrada e inabalável. Os estoicos desenvolveram uma técnica poderosa, chamada premeditatio malorum, que significa literalmente a premeditação dos infortúnios. O nome parece complicado, mas o efeito que ela tem na sua vida é simples e transformador. Ela prepara sua mente para tudo que pode dar errado. Por isso, nada mais te derruba. Enquanto a maioria das pessoas é pega de surpresa por uma crítica, uma frustração, um problema inesperado ou uma situação desconfortável, os estoicos tinham um segredo. Eles se preparavam emocionalmente antes. Eles entendiam que o ser humano sofre muito mais com o inesperado do que com o difícil. O que machuca não é o problema, é o susto emocional de não estar pronta para ele. E é exatamente isso que essa técnica remove da sua vida, o impacto emocional desnecessário. A premeditatio malorum funciona como uma blindagem interna. Você imagina calmamente os desafios que podem aparecer. Uma conversa complicada. Alguém te tratando mal. Algo fugindo do controle. Uma crítica injusta. Um resultado que não é o que você espera. Quando você visualiza isso antes, sem emoção, sem pânico, sem pressa, seu cérebro entende que aquilo não é uma ameaça, apenas uma possibilidade. E quando, ou se, aquilo realmente acontece, sua mente reage com força, clareza e frieza. O golpe perde força. O impacto emocional desaparece. A situação não te domina mais. Essa é a técnica que transforma mulheres sensíveis em mulheres centradas. Essa é a técnica que destrói a ansiedade antes dela nascer. E essa é a técnica que cria a calma que muita gente vai admirar. E muita gente vai temer. A premeditatio malorum não tem nada a ver com pessimismo, negatividade ou atrair problemas, como algumas pessoas podem pensar à primeira vista. Na verdade, ela é o oposto disso. É uma ferramenta de fortalecimento mental,
usada para evitar que você seja controlada por emoções impulsivas quando algo sai do previsto. A lógica é simples. Quando você antecipa mentalmente uma dificuldade, ela deixa de ser uma ameaça emocional. Nada que você já esperava consegue te desequilibrar com a mesma intensidade. Seu cérebro para de interpretar o inesperado como perigo e começa a tratar esses acontecimentos como apenas parte da vida. É como se você dissesse para si mesma: eu sei que isso pode acontecer, e eu estou preparada. Com essa frase interna, você tira o poder da situação antes mesmo dela aparecer. E a consequência disso é imediata. Você para de reagir com explosão, ansiedade, raiva, tristeza ou desespero. Em vez disso, responde com presença, lógica, calma e domínio emocional. É nesse momento que você percebe que não precisa mais se abalar por tudo, porque você domina sua reação antes do evento acontecer. Essa técnica, quando praticada diariamente, faz sua mente sair do modo impulsivo e entrar no modo estratégico. E essa mudança é o que separa pessoas fortes de pessoas frágeis, e pessoas inabaláveis de pessoas facilmente influenciadas. Os grandes nomes do estoicismo, Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, não eram sábios porque tinham vidas fáceis. Pelo contrário, cada um deles enfrentou desafios que, hoje, fariam qualquer pessoa desmoronar emocionalmente. E foi justamente nesses cenários extremos que eles se tornaram mestres do próprio interior. Sêneca, por exemplo, vivia em meio a conspirações políticas, traições e pressões intensas. Ele sabia que, a qualquer momento, poderia ser atacado ou acusado injustamente. Para não ser dominado pelo medo, ele praticava diariamente a premeditação, imaginava o pior que poderia acontecer, encarava mentalmente a possibilidade e seguia em paz. Nada pegava Sêneca de surpresa, por isso nada tinha o poder de destruí-lo. Epicteto nasceu escravo, viveu sob gritos, ordens, humilhações e limitações severas. Mas até nessas condições, ele treinava a mesma habilidade, aceitar que situações difíceis poderiam surgir a qualquer instante, mesmo assim, manter controle total sobre si mesmo. E foi essa habilidade que fez dele um dos maiores filósofos da história, mesmo quando o mundo ao redor parecia completamente contra ele. Marco Aurélio, um imperador cercado por guerras, pragas, traições, responsabilidades e decisões gigantescas, repetia a técnica todas as manhãs. Ele visualizava críticas, conflitos, pessoas egoístas, injustiças, e assim, quando elas realmente apareciam, ele já sabia exatamente como queria reagir. É por isso que suas reflexões sobreviveram séculos, porque ele viveu exatamente aquilo que ensinava. Todos eles tinham algo em comum. Não esperavam a vida ser fácil para então serem fortes. Eles escolhiam ser fortes para enfrentar a vida como ela realmente é. E foi essa prática, simples, mas profunda, que os tornou emocionalmente blindados, lúcidos e inabaláveis. Se funcionou para quem enfrentava o caos do mundo antigo, imagine o que pode fazer na sua vida hoje. Agora que você entende o poder da técnica, é hora de usar ela na prática, de forma simples, rápida e transformadora. E o melhor é que você não precisa de silêncio absoluto, não precisa meditar por horas e nem fazer nenhum ritual complicado. A Premeditatio Malorum pode ser aplicada em menos de 30 segundos, em qualquer lugar, a qualquer momento. Funciona assim. Pare por um instante. Antes de entrar em uma conversa difícil, antes de responder alguém irritado, antes de enfrentar um problema, simplesmente faça uma pausa. 1 segundo de silêncio já cria espaço mental. 2. Visualize o pior cenário possível. Com calma. Imagine a pessoa sendo grossa com você. Alguém não reconhecendo seu esforço. O plano não dando certo. Uma crítica injusta aparecendo. Algo fugindo do controle. Mas visualize isso sem emoção, sem drama, sem medo. Apenas como uma possibilidade. 3. Aceite mentalmente que isso pode acontecer. Esse é o ponto que quebra a ansiedade. Quando você aceita o cenário, ele perde o poder de te surpreender e te assustar. 4. Decida como você quer reagir. Antes que a situação chegue, você já determina seu comportamento. Se isso acontecer, eu vou permanecer calma. Se vier crítica, eu vou responder com clareza, não com raiva. Se algo der errado,
eu vou ajustar e seguir. Essa decisão muda tudo, porque agora você controla a reação, não o impulso. 5. Volte para a situação com a mente pronta. Você já está preparada emocionalmente. Nada pega você de surpresa. Nada te desestabiliza. Você entra blindada. Esse mini ritual transforma o caos em previsibilidade. Ele reprograma sua mente para agir com firmeza em vez de reagir com desespero. E quanto mais você fizer, mais natural fica. Até que chega o ponto em que você nem precisa pensar. Sua calma vira automática. A chantagem sentimental é uma das armas emocionais mais perversas que alguém pode usar contra você. E quando vem de dentro da própria família, o impacto é ainda mais profundo. Diferente das explosões de raiva ou das críticas diretas, a chantagem costuma vir carregada de drama, silêncio pesado, olhares de desaprovação e frases cuidadosamente construídas para te fazer sentir culpado por simplesmente fazer escolhas que favorecem a sua própria vida. É uma manipulação doce por fora, mas corrosiva por dentro. A pessoa usa a tristeza como ferramenta de controle. Ela se coloca como vítima, cria cenários onde você sempre aparece como alguém que machuca, desaponta ou abandona. Tudo para te paralisar emocionalmente e fazer você desistir de algo que te faria bem, só porque não atende exatamente ao que ela quer. É aquela mãe, pai, irmão ou parente que diz com voz trêmula: "Ah, eu só queria que você tivesse ficado mais tempo comigo. Mas tudo bem. Acho que estou acostumado a ser deixado para trás." Ou aquele silêncio calculado, feito para te fazer sentir mal por ter dito não. Ou aquela expressão triste que você conhece desde criança, e que, de um jeito ou de outro, sempre funcionou para te fazer ceder. A chantagem sentimental não busca diálogo. Busca domínio. Não busca conexão. Busca submissão. Não busca amor. Busca obediência emocional. E o mais cruel é que, muitas vezes, você cresce acreditando que deixar o outro triste é uma falta grave, quase um pecado. Mas a verdade é simples e libertadora. Ninguém deveria usar os próprios sentimentos como mecanismo de coerção contra você. A filosofia estoica nos ensina a reconhecer o que está sob nosso controle e o que não está. A tristeza dos outros, especialmente quando usada como arma, não é sua responsabilidade. Você não é obrigado a abrir mão da sua paz, dos seus sonhos e da sua autonomia, só para evitar o drama emocional de alguém. A chantagem sentimental cria um ciclo de culpa que te impede de viver a própria vida. E a única forma de quebrar esse ciclo é perceber que isso não é amor. É controle emocional mascarado de sensibilidade. Quando você aprende a enxergar isso com clareza, algo dentro de você se fortalece. Você entende que pode amar a sua família sem se tornar refém das emoções dela. E essa é uma das libertações mais poderosas que você pode conquistar. Esse é um dos comportamentos tóxicos mais comuns, e também um dos mais difíceis de perceber, porque ele vem embrulhado em um discurso que parece bonito, responsável, até ouroso. Mas, por trás dessa capa de boas intenções, existe a tentativa de controlar a sua vida por meio de expectativas que não são suas. A pressão familiar para que você siga um caminho específico, a carreira que eles querem, os estudos que eles valorizam, o estilo de vida que eles aprovariam, muitas vezes, uma forma silenciosa de roubar sua autonomia. Parece preocupação, mas funciona como um grilhão emocional que te prende ao que eles sonharam, não ao que você deseja. Frases como: "Na nossa família todo mundo faz assim. Você precisa fazer isso para não envergonhar ninguém. É o mínimo que esperamos de você." Ou a clássica: "Nós nos sacrificamos tanto, e é assim que você retribui." Essas palavras carregam um peso emocional enorme. Não são conselhos. São ordens disfarçadas. São tentativas de moldar você para que caiba na imagem que eles criaram. Uma imagem que, muitas vezes, nem tem relação com quem você realmente é. É como se você estivesse sempre devendo algo. Sempre precisando provar algo. Sempre tentando corresponder a uma expectativa que nunca foi sua, mas que te colocaram nos ombros como uma mochila cheia de pedras. E o mais doloroso é que essa pressão costuma vir de pessoas que você ama profundamente. Pessoas que, de alguma forma, você não quer decepcionar. Por isso, você aceita, engole,
Tenta seguir o caminho delas, até perceber que está vivendo uma vida que não é a sua. O estoicismo nos ensina que a maior escravidão é viver para agradar os outros. E que a verdadeira liberdade começa quando você reconhece que não deve sua vida às expectativas de ninguém, nem mesmo da sua família. Você pode honrar sua história sem ser prisioneiro dela. Você pode respeitar quem veio antes de você sem repetir os passos deles. E você pode, sim, construir uma vida que faça sentido para você, mesmo que isso signifique caminhar na direção oposta daquilo que os outros querem. Quando você assume o controle da sua própria jornada, algo muda. O peso sai das suas costas, a confusão sai da sua mente, e a sua vida finalmente começa a se parecer com a sua vida. E isso é uma das maiores vitórias que alguém pode conquistar. Esse comportamento tóxico é tão comum que muita gente nem percebe que está vivendo isso. É o famoso acesso ilimitado, aquela ideia de que, por serem família, eles têm o direito automático de entrar na sua rotina, esperar sua presença imediata, exigir favores, atenção, ajuda, disponibilidade, como se sua vida devesse parar sempre que alguém decide precisar de você. É quando uma pessoa próxima liga 10 vezes seguidas porque acha que você tem a obrigação de atender. É quando esperam que você mude seus planos para se encaixar nos deles. É quando tratam seus limites como frescura, exagero ou falta de amor. E, muitas vezes, fazem isso usando a frase mais manipuladora de todas. Ué, somos família. Essa frase é usada como chave mestra para abrir portas que deveriam permanecer fechadas. Ela tenta transformar obrigação em afeto. Ela tenta transformar invasão em proximidade. Ela tenta transformar falta de respeito em amor. Mas o fato é simples: ninguém tem direito total ao seu tempo, nem mesmo familiares. Seu tempo é a sua vida. E cada minuto que você entrega sem consciência é um minuto que você nunca mais recupera. O desrespeito aos seus limites pode vir de formas sutis. Ou aquela tia que aparece sem avisar. Ou aquele parente que exige favores a qualquer hora. Aquele familiar que te culpa quando você não pode ajudar. Ou aquele pai ou mãe que se ofende se você diz que precisa descansar. A mensagem é sempre a mesma. Se você me ama, você deixa sua vida de lado por mim. Mas isso não é amor. Isso é controle emocional travestido de proximidade. O estoicismo nos ensina que estabelecer limites não é egoísmo, é responsabilidade. É proteger sua energia, sua paz e sua identidade. É reconhecer que você tem o direito de dizer não, mesmo que o outro faça cara feia, mesmo que tente te culpar, mesmo que se faça de vítima. Um limite não é uma barreira contra o amor. É uma barreira contra a manipulação, o abuso emocional e a invasão constante. E algo importante acontece quando você aprende a estabelecer esses limites com firmeza e tranquilidade. As pessoas que realmente te amam se adaptam. E as que queriam apenas te controlar se afastam. No fim, você descobre algo libertador. Ser da mesma família não dá a ninguém permissão para ultrapassar os limites que você precisa para viver em paz. No final das contas, ser inabalável não é sobre se afastar das pessoas. É sobre se aproximar de si mesma. É assumir o controle das suas emoções, proteger sua paz e deixar claro para o mundo, inclusive para sua família, que você sabe exatamente quem é e quem está se tornando. A verdade é simples. Ninguém vai viver sua vida por você. Ninguém vai colher os frutos do seu crescimento por você. E ninguém vai pagar o preço emocional de continuar frágil só para agradar os outros. A força que você procura já está aí dentro. Hoje, você deu mais um passo para acessá-la. Agora eu quero saber: você escolhe continuar sendo moldada pelas expectativas dos outros? Ou decide, de uma vez por todas, viver com firmeza, clareza e autocontrole? Se você sentiu esse vídeo, se alguma parte tocou seu coração ou abriu seus olhos, então faz uma coisa agora. E faz com intenção. Escreve aqui nos comentários: eu decido ser inabalável. Essa frase não é só um comentário. É um compromisso consigo mesma. É o primeiro passo para a sua nova identidade. E se você quer mais vídeos como esse, mais força emocional e mais técnicas estoicas aplicadas à vida real, então curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.
Porque daqui para frente é só evolução.